Se você puder abrir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oi, gente. Bom dia. Vocês estão ouvindo? Sim. A gente já tem um quórum, né? Então vamos começar. Bom, queria dar bom dia para todos. Falar que a gente começa a semana, né, com uma perspectiva, né, uma boa perspectiva de controle da doença e voltar à sala de aula, né, voltar à rotina da universidade, com o início da vacinação. Todo mundo viu que a vacinação começa hoje em São Paulo, né? E nos estados começa quarta-feira. Vocês estão acompanhando, né? Sim. Então, é uma boa notícia, né? A gente fica... Chegou a luz, né? No fim do túnel. Veio de São Paulo, né? Veio do Butantã. E agora é começar a campanha de vacinação e aí, em alguns meses, a gente pode pensar, né, que a UFMG vai soltar um calendário de retorno presencial. Mas até lá a gente segue aqui no ensino remoto. Então, eu queria ouvir de vocês, né, que eu queria ouvir dos alunos presentes, né, sobre o trabalho intermediário que eu passei para vocês. Eu passei no e-mail e passei no WhatsApp. Todo mundo recebeu? Eu queria ouvir se vocês têm dúvidas sobre o conteúdo do trabalho e sobre o prazo, a data de entrega, né? Se vocês acham que é viável entregar na data que eu estabeleci. Então eu queria começar aqui, eu vou seguir a lista aqui, né? Giovana Souza, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É... Não, eu acho que eu não tenho dúvida, não. Você leu o trabalho? Do... Li, mas eu acho que eu não tenho dúvida do que. Assim, pelo menos até agora, como que eu ainda não comecei a fazer, eu não surgiu nenhuma dúvida. A data de entrega, para mim, eu acho que seria melhor adiar, assim, um pouquinho mais para frente, mas aí teria que ver com o povo da sala mesmo, se eles concordam, se não concordam. Mas é só mais isso mesmo. Ok, ok, obrigado, Giovana. Giovana Ferrari, bom dia, tudo bem? Ok, a Giovana escreveu no chat, ela está sem microfone, mas ela concorda com a posição da Giovana Souza. Lara, bom dia, recebeu o trabalho? Bom dia, professor. Recebi sim. Também não tem nenhuma dúvida enquanto eu não comecei a fazer. E sobre o prazo, eu também concordo, porque nós temos uma síntese para fazer para entregar esse final de semana, então teria semana que vem só para fazer, né? E aí eu acho um pouco corrido. Ok, Lara. Larissa Santos, bom dia, tudo bem? Bom dia. O trabalho eu recebi sim, e eu concordo com a sala. A gente tá bem atarefado, assim, então se pudesse dar um tempinho de adiar. Ok, ok. Luana Mendes, bom dia. Bom dia. Eu não tenho nenhuma dúvida também e concordo se tiver como adiar um pouco, porque tá tendo bastante coisa para fazer. Ok, ok, sem problema. Lucas, bom dia. Bom dia. Mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Ok. Luísa Fonseca, Eu concordo com o pessoal. E assim, não precisa ser muito tempo. Uma semana, duas. ok. 2 semanas é muito. A gente pode pensar em uma semana, 2 não, né? Milena, bom dia.
Seu som não está funcionando, Milena. Está com problema no microfone? Está muito baixo, não dá para te ouvir. A Milena vai escrever no chat, então. Ela está com problema no microfone. Nívia, bom dia. Nívia, bom dia. Tudo bem? Norma, bom dia, Norma. Então, recebeu o trabalho? Bom dia. Recebi, tá tranquilo. Ok, a Nívia também, concorda com os colegas. A Priscila, bom dia. Bom dia, professor. Não tive dúvida em relação ao trabalho e concordo com os meninos também. O que Ok. for possível adiar um pouquinho é bom só para a gente conseguir fazer com mais qualidade o trabalho, sem muita correria. Claro. Não, essa demanda é coletiva, então a gente já vai adiar já. Eu vou mudar a data. Victor, bom dia. Bom dia, professor. No momento eu não tenho maiores dúvidas com o trabalho, não. E eu também concordo com os meninos, questão do prazo. Ok, então nós vamos adiar. É maioria. Aqui não é uma democracia, mas nesse caso a gente vai adiar, tá bom? E Wagner, bom dia. Não, Wagner, a gente não está te ouvindo. Não. Sim, deve estar com problema. Ok, então tá bom. Então vamos deixar, eu vou mandar um e-mail para todos, né? Vou colocar no WhatsApp também. E a gente define a data para a próxima semana, né? Para a semana seguinte. Então fica para o dia 8 de fevereiro, ok? Quem conseguir enviar antes, pode enviar antes, né? Quem conseguir se organizar e tiver tempo, né? Para ler os textos, e pode enviar antes. Então a nova data de entrega é dia 8 de fevereiro, ok? Com relação às sínteses que vocês enviaram, eu recebi de quase todo mundo. Comecei a ler, né? Comecei a dar as notas. E eu acho que até amanhã eu consigo mandar as notas para todo mundo. Mas a síntese não tem segredo, não. Todo mundo que faz a síntese de forma coerente recebe a nota total. Então, são... deixa eu abrir aqui o programa. A síntese são 50 pontos que vocês vão receber, né? São 5 conjuntos, né? De síntese da aula, texto 1 e texto 2. São 50 pontos. Então, se todo mundo me enviar e a síntese estiver coerente, todo mundo vai receber os pontos. Não tem como errar. Até o meu filho receberia total, né? Que é adolescente e é enrolado. Tá bom? Então, se o meu filho tira total, vocês têm completa condição de tirar também, tá bom? Mas eu acho que eu consigo enviar até amanhã a síntese. Vimos o trabalho intermediário, agora a aula e os textos, né? Vamos entrar agora no conteúdo. Agora nós iniciamos uma nova discussão, um novo tema na aula, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre esse tema que a gente começa hoje, né, que nós vamos discutir na aula de hoje, 18 de janeiro, e na próxima aula, dia 25 de janeiro. Né? O que a turismofobia tem a ver com a discussão anterior, né, os temas anteriores que a gente viu na disciplina. O turismo de massa, seus impactos, né, e a discussão sobre a autenticidade, sobre democratização, sobre padronização das experiências turísticas, né? Então, primeiro, eu queria ouvir de vocês. Qual que é o termo que a Organização Mundial do Turismo usa? Vocês sabem?
De onde surgiu o termo turismofobia? Qual que é o termo usado oficialmente pela OMT, Organização Mundial do Turismo? O Lucas colocou aqui, Overturismo? Isso. A Norma colocou, o Lucas colocou aqui, Overturismo, ou seja, o termo que a gente está usando é um termo que ele foi cunhado por movimentos sociais na Europa, né? Então, é um termo que tem um significado distinto de overturismo, né? Overturismo significa um excesso de turismo, né? Então, a definição oficial aqui é impacto do turismo em um destino ou em partes desse destino que influencia excessivamente na qualidade de vida dos cidadãos, na qualidade da experiência dos visitantes, de maneira negativa. Então, a definição da OMT é uma definição técnica, né? O overturismo é o impacto gerado no destino, né? Pelo fluxo excessivo de turistas. É uma definição técnica. Aqui na aula eu eu usei o termo turismofobia, né, que é um termo cunhado pelos movimentos sociais, né? Então tem várias designações, né, tem várias nomeações para esse fenômeno. É um fenômeno real, né, que tem impactos que podem ser mensurados, né, nas cidades europeias, nas cidades brasileiras, né? Lá na Europa os impactos são maiores, por isso que essas comunidades geraram um movimento social, né, um movimento social legítimo, né? E aqui no Brasil a gente não tem esse movimento social, a gente tem manifestações esparsas, né, contra os impactos do turismo, né, impactos ambientais, impactos na qualidade de vida das pessoas, né, e são localizados no espaço, né, em poucas cidades, e localizados no tempo, né, tem a ver com o calendário, né, tem a ver com a sazonalidade de algumas festas e do período de férias, né? Então, a turismofobia é um conceito, aí são, como eu estava dizendo, tem várias denominações, né? Então tem overturismo, antiturismo, pressões turísticas, turismofobia e etc, né? Então, turismofobia é um conceito midiático. Então, a primeira definição, a primeira distinção que a gente tem que fazer é o sentido midiático desse conceito, né, que é um conceito de repúdio, de desprezo, né, de um antagonismo. Acho que a melhor definição seria um antagonismo em relação da população visitada, em relação aos visitantes, aos turistas, e em relação também ao mercado turístico, mas em relação também ao poder público. Então, os movimentos sociais, eles têm uma agenda. Isso aqui é interessante. Não é um movimento sem agenda, não é um movimento raivoso, puramente raivoso, né? Tem manifestações agressivas, né, que você joga, a imprensa já cobriu isso, né? Tem registros que você joga tinta, você picha, né, os ônibus que os turistas estão, você joga tinta nos turistas. A população visitada coloca faixas, né, de que o turista mata o bairro, que o turista mata a vida, a qualidade de vida de quem mora no bairro, né? Mas ele tem uma agenda, isso aqui é interessante, né? Não é um movimento social raivoso, extremista, né? Ele tem uma agenda em relação aos turistas, uma mudança de postura dos turistas, uma agenda em relação às empresas, né, da cadeia turística, né, o Airbnb e as outras empresas do setor econômico do turismo, e tem uma agenda em relação ao poder público, né? O que o poder público, o que a Secretaria Municipal de Turismo de Belo Horizonte tem que fazer para controlar e prevenir esses impactos do turismo, no caso do carnaval aqui em Belo Horizonte, né? Então, a gente tinha uma cidade sem carnaval, um fluxo turístico muito baixo, né? E de uns anos para cá, esse fluxo aumentou para 4 milhões de pessoas. Então, é claro que
o fluxo turístico, claro, é um período reduzido, né, no tempo, né, tem a ver com a sazonalidade da festa, do carnaval, que a gente vai ter, no ano que vem vai voltar, né, ano que vem vai todo mundo ir para Esborne, não é isso? Tem umas brincadeiras no jornal, os jornalistas estão escrevendo que o ano que vem vai ser o ano da Esborne. Então a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque como a gente está vendo uma vida confinada, uma vida monástica, né? Tá todo mundo meditando, todo mundo lidando com ansiedade, lidando com angústia, né? Então o ano que vem vai ser o ano do caos, os jornalistas estão brincando, né? No turismo, né? Na vida social, no consumo, né? O ano que vem vai ser o ano do consumo, da esbórnia, né? Vai nascer um monte de criança, o turismo vai explodir de novo, né? Os fluxos turísticos vão voltar, claro, né? Porque as populações vão estar vacinadas nos principais destinos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, nas cidades brasileiras, né? Então a gente tem que tomar cuidado para o excesso, né? Como a gente está vendo muita privação, o ano que vem vai ser um ano de excesso. Então, a gente espera que, do ponto de vista econômico, né, o impacto da doença, da pandemia, vai diminuindo, né? Agora a gente está falando da cadeia turística, né, no Brasil e nos principais destinos, né? Então, já foram vacinadas na Inglaterra quase 4 milhões de pessoas, nos Estados Unidos 9 milhões, ou seja, o ritmo de vacinação está acelerando. Então isso, obviamente, e as pessoas estão vivendo privação, né? Uma privação de prazer, uma privação, angústia mesmo. Então, claro que o fluxo turístico vai retomar rápido, né? Então, a vacinação está acontecendo na China, que é um grande emissor de turistas para o mundo todo, né? Então, em pouco tempo, em alguns meses, né, a gente vai ter uma retomada do fluxo turístico. Então, hoje, a gente está vivendo uma situação inédita, uma situação de filme, né, de ficção, que é a interrupção do fluxo turístico. Então hoje, essa discussão sobre turismofobia, ela não tem razão de ser. Na verdade, quando a gente discute turismofobia, uma parte dos alunos gosta de criticar, né? Ah, não, essas cidades, na verdade, elas vivem do turismo, né? A economia, a receita das cidades, desses destinos, depende do turismo. Então, como que eles podem ser antituristas? Antiturismo. Como que eles podem ser contra o turismo? Na verdade, eles não são contra o turismo. Na verdade, o que eles querem, eles têm uma agenda em relação à postura, mudança de postura dos turistas, uma mudança das empresas do mercado turístico, né? E uma mudança em relação ao poder público, né? Eles têm uma agenda de cobrança, né? Para que o poder público seja mais ativo, né? Para que as políticas públicas consigam prevenir e reduzir os impactos na vida das pessoas. Né? Então, o poder público, talvez esse tripé, mudanças nos turistas, mudança na cadeia econômica do turismo, né, nas empresas, no mercado, e mudanças nas políticas públicas, talvez esse eixo aqui, né, seja o mais ausente, né? Então o turista, ele é sensível, né? O turista vai reconhecer essa agenda, ele vai entender que ele tem que ter uma mudança de postura, que ele tem que buscar a interação com a população local, ele tem que ir além dos roteiros rígidos, né? Tem que ir além daqueles atrativos turísticos que concentram, né, milhares de pessoas e que inviabilizam o cotidiano das pessoas que moram naquele destino, né? Então o turista, ele vai sendo sensibilizado, ele vai aprendendo, né? O turista não tem que mudar, o fluxo turístico não vai mudar da noite para o dia, mas as pessoas vão aprendendo, vão reconhecendo que eles geram um impacto, e esse impacto é muito negativo, né? O mercado turístico também vai reconhecendo, né? Então aqui a postura, as ações das políticas públicas do turismo é o ponto mais ausente, né? Que é controlar os turistas e controlar o mercado, né? Normalmente a postura do poder público é sempre incentivar. Então essa agenda que nasce na Europa, né? Que nasce desses movimentos sociais em Barcelona, em Veneza, é uma agenda de políticas públicas muito concreta, né? Muito rígida, muito importante para a cidade, né? Não é só raiva, não é só antipatia dos turistas, né? Tem uma agenda de políticas públicas para mudar, né?
essa situação, né, para reduzir os impactos dessa situação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que é um movimento social legítimo, que nasce da sociedade civil, né? E esse movimento social cria uma pauta política. Essa pauta política passa a pressionar esses três atores, né? Turistas, os atores do mercado e os gestores das políticas públicas. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Quais são as causas, né? O que gera essa reação da população local, né? Quais são as causas que geram a turismofobia, né? Vocês leram a aula e leram os textos, né? A primeira pergunta, né? O que tem a ver essa discussão com os temas que a gente viu até agora, que é turismo de massa, democratização e padronização das experiências turísticas, né? Que foi o tema primeiro tema discutido na disciplina, e o segundo tema que foi a autenticidade da experiência turística, né? Então, o que turismofobia tem a ver com o conteúdo já visto? Então, eu queria ouvir vocês. Pode começar, Norma. Você está com a câmera aberta? Pode começar. A Luísa parece que ia falar, mas eu falo. Tem vários fatores, né, que incomodaram, né, a população, né? Tem a questão do aumento dos preços, né? Tem a questão deles mesmos não conseguirem circular, dá um congestionamento muito grande em certos pontos, o barulho dos turistas, a poluição, a degradação provocada pelos turistas, né? Isso tudo provocou, né, nos habitantes desses pontos turísticos, né, da população que mora próximo a esses pontos, essa rejeição a esse turismo. Não é que o turismo seja ruim para a cidade, mas o excesso de turista provoca alguns problemas, realmente. Isso mesmo. O excesso dos turistas, né? A indiferença dos turistas, né? Os turistas têm uma postura, nós somos indivíduos, então a gente tem que reconhecer os impactos que a gente gera no local, né, no destino, e a ausência de políticas públicas, né? Então são três causas principais aí. Mas pode falar, quem ia falar agora? Eu ia falar, mas a Milena falou no chat que a turismofobia é a reação do turismo de massa, e é realmente. Pode falar. Foi a autenticidade. Você tá me escutando? Sim, pode falar. Ah, tá. E o outro tema foi a autenticidade. E eu creio que também o turismo de massa está relacionado em não ser tão autêntico. Aí as pessoas vão nos pontos turísticos exatos, planejados por, não sei, talvez uma agência de viagem, vou falar esse exemplo. E tudo ao redor daquele ponto turístico vai ter que se alterar por conta de um determinado aumento de turistas naquela região. E, por exemplo, eu achei uma frase interessante no livro que o turismo mata os bairros, se não me engano. E é isso que realmente acontece. Por exemplo, se aqui na minha cidade eu tenho um ponto turístico na pracinha aqui do meu bairro... Qual que é a sua cidade, Luísa? Só pra gente localizar. Itaúna. É uma cidade que não vai ter ponto turístico assim grande. Deve ter cachoeira, assim, deve ter natureza, tem, né? Tem várias cachoeiras. Natureza tem, né? Mas é tudo longe da cidade. Mas se aqui, perto dos bairros, aqui é uma cidade que os bairros são muito valorizados. Se fizer um bairro sair do seu lugar, afastar do lugar que já tá, vai dar muito problema, entendeu? Aí, querendo ou não, vai gerar uma questão de turismofobia. Não vai querer que esses turistas chegam aqui. E eu achei interessante também que eu nunca tinha parado para pensar que as casas poderiam aumentar no preço. Por exemplo, Berlim. O número de turistas dobraram lá. E muitas pessoas começaram a buscar moradias. E assim, os preços, eles fizeram uma comparação. Não, eu fiquei assustada. Porque aumentaram os valores dos aluguéis, das habitações, tudo. Eu
Fiquei impressionada. Eu gostei bastante desse tema, inclusive. Os impactos são muito grandes e muito sensíveis na vida das pessoas, né? Então, quando grande parte do mercado imobiliário passa a destinar os apartamentos para a temporada, o Airbnb, então as pessoas não têm opção de alugar. Então, quando você tem uma demanda alta, né? Essas cidades são metrópoles, né? Barcelona, Veneza, Roma, Berlim, etc. Você tem uma demanda muito alta por moradia. E a moradia é muito cara, então as pessoas não podem comprar, elas têm que alugar. E elas dividem o aluguel é muito caro também. Então, e aí ao mesmo tempo você não tem oferta, porque grande parte dos imóveis, dos apartamentos, está destinado ao lazer, ao turismo, né? Imóvel de temporada, porque o aluguel, porque a renda é muito maior para o proprietário, então isso inviabiliza grande parte das pessoas de morarem nos bairros onde as pessoas estão próximas das universidades, estão próximas do trabalho, do transporte público. Então você tem aí um impacto enorme, né? Você inviabiliza a moradia de parte da população, né? Então isso é muito sério, né? Então esse talvez seja o principal impacto na vida das pessoas, seja o custo da moradia, né? Fica inviável. As pessoas não conseguem morar nas cidades que elas vivem, né? Que é a cidade delas, né? Então isso é muito sério. Posso falar? Pode, claro. Eu acho que uma coisa que falou no texto também, que acho que tem muito a ver com o tema de autenticidade, é que a causa desse turismofobia também, uma delas é o congestionamento dos espaços públicos, né, nas cidades. E dá pra ver que, assim, é um roteiro tão organizado, assim, é uma experiência tão organizada, tão padronizada, que acaba, né, congestionando aquele espaço, porque muita gente vai para lá, ou seja, é um negócio que já está predestinado para acontecer, já é um padrão para acontecer. Ainda mais em épocas que muitas pessoas vão viajar para tal local, dá para ver uma questão de autenticidade também, e a privatização, né, dos espaços públicos, que é onde as empresas querem gerar mais lucro. Sem dúvida. Esse é um tema importante. Por exemplo, quem estuda turismo, um setor, né, um segmento do turismo no Brasil, que é o segmento de resort, acaba estudando como que o espaço público, né, é uma questão. Os urbanistas estudam muito isso, urbanista, né, que é preocupado com que o uso dos espaços, né, então há uma privatização de praias, por exemplo. Então, tem vários estudos no Nordeste. Eu não tenho os textos aqui, mas a gente pode. Naquele livro que eu peguei, tem. Vou pegar aqui o livro de novo, só um minutinho. Nesse livro aqui, ó, Turismo, Arquitetura e Cidade. Esse livro aqui tem vários textos sobre como que o turismo acaba sendo um fator de privatização dos espaços públicos. Então, esse livro aqui é bem interessante. Depois, vocês procuram na biblioteca, né? Ou em PDF, depende se vocês acham em PDF, né? Então, esse é um tema interessante também, como que o impacto do turismo da cidade. Né? Essa é uma disciplina que eu gostaria de ofertar. Né? Turismo, urbanismo e cidade. Né? Então, tem vários estudos que mostram como que o turismo organizado por esses complexos, né, de empresas, são multinacionais, né, que atuam no Mediterrâneo, né, as empresas espanholas atuam no litoral brasileiro, como que elas fecham o espaço público e falam que aquela praia é do clube, é do resort, é da empresa, né? Então isso é ilegal, é crime, né? Isso é crime. O Ministério Público entra, tem processos contra essas empresas, né? Isso impacta os moradores locais, claro, né? As pessoas elas restringem e impedem o acesso das pessoas que moram naquela localidade. Né? Então, esse é um impacto, esse é um exemplo que a gente deve estudar no Brasil. Né? A gente não tem um exemplo como nessas cidades europeias, que um fluxo de essas cidades e esses países recebem
70 milhões de turistas por ano, 80 milhões de turistas. Então é um impacto que a gente não consegue dimensionar, né? É fora da nossa realidade. Mas isso não significa que a gente não consegue identificar fenômenos dessas que causam uma rejeição da população, né? Que afetam de tal forma a população que a população começa a construir uma agenda de controle do turismo. Então isso é o que é interessante. Não é a turismofobia em si que é interessante, não é sentir raiva de turista, né? Isso aí é um fenômeno midiático, um fenômeno que esses movimentos sociais fazem na Europa para ter visibilidade. Então muitas vezes eles picham, né? Colocam grafite, colocam adesivos, né? De que o turismo mata o bairro, de que o turismo ele é alienado, né? Ele é uma experiência alienada, uma experiência consumista, né? Que a população rejeita os turistas. Não é isso, não se trata disso. Turismofobia, na verdade, se trata dos efeitos que o fluxo turístico gera na população local. Esses efeitos são reais, né? Como o aumento do custo de vida, o aumento do aluguel, privatização do espaço público, né? O fenômeno da gentrificação também é muito estudado pelos arquitetos, pelos urbanistas, né? A gentrificação. Vocês sabem o que significa gentrificação? Vocês podem me dar algum exemplo aqui no Brasil? Hein, gente? Seguindo aqui a nossa discussão, né? A Lara falou, Larissa Santos falou, eu não lembro onde eu parei. Vamos seguir aqui a lista para todo mundo participar, né? Lara, você já falou sobre a discussão da turismofobia? Não, sobre a discussão ainda não falei não. Então pode falar. Qual é a relação que a gente faz da turismofobia com os temas já vistos na disciplina, né? O turismo de massa e a autenticidade. Eu acho não, né? Um acarreta o outro. O turismo de massa chega com essa padronização e logo em seguida essa padronização acarreta a perda de autenticidade e nesse processo aí chega na turismofobia, que é essa aversão mesmo dos moradores contra o excesso de turistas. E o que me chamou mais a atenção é a privatização do espaço público, porque eu achei isso meio que um paradoxo, porque quando você privatiza o espaço público, isso pode ser ruim até para o próprio turista de massa, né, que está igual aqui no Brasil, que está começando ainda uma classe média ter acesso a esses lugares, e eu fiquei pensando que talvez com a privatização fique menos acessível ainda. Eu não sei se isso ocorre, mas essa foi uma dúvida que eu tive. Sim, você tem razão. A privatização dos espaços públicos, ela impede a democratização da população, seja da população local, seja de outros turistas, né? Normalmente esses resorts são bolhas ambientais, né? São fechadas e têm um caráter de exclusividade, né? Tem um caráter tem um custo elevado, né? Um caráter de antidemocrático, né? Então é antidemocrático pelo custo e por se apropriar de forma criminosa, de forma ilegal, do espaço público, né? Então esse é um tema que merece ser investigado, pesquisado no Brasil, né? A natureza, na verdade, passa a ser um bem e esses resorts se apropriam, né? Roubam o espaço público, né? Da população local. Então a natureza, a água, a praia, a vegetação, né? Então isso é um problema grave que acontece no Brasil. Larissa Santos, bom dia. Professor, tem gente falando lá no chat. Ah, desculpa, é verdade. Eu tenho que olhar o chat. O Wagner falou que não entendeu a gentrificação. Eu vou falar, né? A Nívia. Também não estou podendo falar
mas concordo com os alunos. Além da privatização do espaço público, do aumento do custo, né, de vida, né, dos valores, há um aumento na sujeira, ou seja, o impacto ambiental, né, na depredação do local quando há eventos como o carnaval. Né? Então, a gente tem que chamar atenção aqui para 2 pontos. Ninguém aqui acha que o turismo tem que acabar, né? A gente não é anti-turismo. Se fosse, seria um paradoxo, né? A gente estuda turismo, vocês são alunos de turismo, vocês não podem... A gente só entende a discussão, né? A discussão é para provocar a gente que é fundamental a atuação do poder público, né? O turista tem que mudar, o mercado tem que mudar, mas para isso acontecer, não basta só a pressão dos movimentos sociais, né, que demandam, são afetados pelos impactos do turismo de massa. É fundamental você ter políticas públicas. Isso é que é ausente no Brasil. É ausente no Brasil, é ausente em vários lugares, várias cidades do mundo. Né? Normalmente, o mercado, normalmente as políticas públicas, os gestores municipais, estaduais, nacionais, eles têm uma postura desenvolvimentista. Então, é deixar, incentivar, né, com apoio fiscal, com apoio de várias naturezas, né, o aumento do fluxo turístico. Então, cabe ao poder público, né, nessa concepção tradicional, só incentivar o fluxo turístico. Né? Então, o poder público ele é muito tímido, ele é muito passivo, né, quando se trata de gerir, ordenar, organizar, ouvir a população, né, que recebe o fluxo turístico, né, ouvir os trabalhadores locais, né, então o poder público é muito ausente, né, quando se trata de ter ações concretas e ações de médio e longo prazo. Né, o poder público ele normalmente só incentiva o fluxo turístico, né. Então a gente pode discutir aqui o Carnaval de Belo Horizonte, que é um bom exemplo também, né, um exemplo próximo da gente, né, de como que algo que é positivo, né, a população é a favor do Carnaval, os turistas também, óbvio, né, estão vindo para cá, né, a gente tem um fluxo a população de Belo Horizonte permanece em BH, tem um fluxo do interior do estado para BH, você tem um fluxo de fora do estado e até um pequeno fluxo internacional, né? Então teve turistas fora do Brasil que vieram para o Carnaval de Belo Horizonte. Então você tem uma mudança, né? Uma experiência turística que é celebrada pela população, por turistas, e pelo mercado e pelo poder público. Mas isso não significa que parte da população vai ser afetada de forma negativa, né? Vai sofrer os impactos desse grande fluxo turístico, né? Que estava num patamar muito baixo, e de repente, em poucos anos, tem 4 milhões de foliões. 4 milhões de... não são só turistas, né? Você tem moradores, tem pessoas da região metropolitana, turistas do interior do estado, turistas de outros estados, turistas fora do Brasil, né? Mas isso aumenta, isso tem impactos na população local, né? E aí cabe ao poder público. Então, o Wagner não entendeu gentrificação, né? Então vamos discutir isso. Alguém que sabe o que significa esse conceito? O conceito do urbanismo, da sociologia? Professor. Pode falar, Priscila, Lucas. Pode? Ó, eu acho que tem a ver com a questão... Eu acho que tem a ver com a questão da transformação do espaço, né? Quando tem aquelas moradias originais ali no bairro e esse espaço ele vai sendo transformado para favorecer o turismo. É isso mesmo, são intervenções, né? São intervenções. Pode falar, Lucas. Eu mandei no chat aí, mas acho que você não conseguiu ler. Eu tinha lido em algum lugar falando sobre a crítica do turismo no Rio de Janeiro, dentro das favelas, principalmente no Rio de Janeiro, né, porque é onde tem mais favelas conhecidas, criticar muito a mudança lá do espaço, mas eu não sei se pode ser considerado gentrificação, porque a norma falou, por exemplo, que é centros urbanos. Eu acho que favela não é considerado centro urbano, mas ainda assim tem eles modificam o espaço, colocam lojas em ponto estratégico, caminhos estratégicos para o turista passar e ver as lojas e tal. E eu queria saber se pode considerar ou não. Os exemplos clássicos de gentrificação
eles ocorrem na revitalização urbana, né, de centros históricos, por exemplo, né? Então, aqui então, o caso mais recente no Brasil é do Rio de Janeiro, né, para receber a Olimpíada e a Copa. Vocês lembram do investimento que foi na Olimpíada e na Copa do Mundo? Né, foi em 2014, 2016, não foi? 2014, Isso. a Copa, e 2016 a Olimpíada. Tem tanto tempo que eu nem lembro, né? É isso mesmo. Parece que tem 10 anos isso, né? 15 anos, eu nem lembro direito. Então, a gentrificação é a expulsão dos moradores daquele território, ou seja, é um território, a zona portuária do Rio de Janeiro, né? Que é o exemplo mais recente de gentrificação no Brasil. A zona portuária foi toda né, teve uma série de intervenções urbanísticas lá, né? Você tirou a perimetral é um viaduto, né, gigante, que levava para o centro, levava para o aeroporto, né, para o Santos Dumont, que ligava a cidade, você explodiu esse viaduto, né? E aí você fez uma série de investimentos públicos e privados. Então são dois tipos de investimentos maciços, né, com grande volume de recursos. Né? Então teve investimento da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado e da Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, você tem investimento público nos 3 níveis naquela área e investimento privado. Então a área, você investiu, você mudou o calçamento, você mudou a iluminação, você mudou áreas de lazer, né? Você investiu em áreas de lazer, você investiu no transporte público, né? Você colocou aquele, como chama aquele metrô de superfície? Tramway. Como chama no Rio? Eu esqueci o nome. Então você melhorou as linhas de ônibus, colocou um metrô de superfície, ou seja, você teve um investimento bilionário lá, né? O mercado imobiliário investiu, você passou a ter hotéis de 3, 4 estrelas lá, que não tinha hotéis de 4 estrelas lá. Então você teve um investimento bilionário, privado e público, né? E a primeira consequência da revitalização urbana, né, é o aumento do custo de vida. Então o aluguel explode, o valor dos imóveis explode, o custo de vida aumenta, né? E aí as pessoas originárias daquele território, né, que sempre viveram lá, que sempre consumiram lá, que sempre circularam naquele território, começam a mudar, elas são expulsas. Ou seja, o efeito perverso da revitalização urbana, né, que é uma coisa positiva, né, que você vai restaurar o patrimônio histórico, restaurar prédios históricos, restaurar prédios tombados, né, públicos e privados. Ou seja, o efeito perverso de um investimento maciço no território é você expulsar a população original daquele território. Então você tem novos moradores, né? Então você tem você tem um perfil novo de classe média, média alta, que passa a consumir, que passa a frequentar, que passa a morar na zona portuária do Rio de Janeiro. Então, tem vários estudos, né, tem várias pesquisas que mostram esse fenômeno em Salvador, na revitalização do centro histórico em Salvador, em São Luís, em Recife, em Fortaleza e etc. Então, tem muitos estudos que mostram como que o turismo, na verdade, como que o investimento público e privado no turismo e na revitalização desses centros históricos para atrair turistas tem esse efeito perverso, né, que é a expulsão daquela população originária daquele bairro, daquele território, né? E essa população é substituída por uma população de turistas e de classe média, média alta. Né? Então isso é efeito perverso. A Larissa escreveu... Eu gostaria de falar um pouquinho aí. Pode falar, Norma, pode falar. Eu sou urbanista e sou carioca, né? Ah, é então, verdade, eu esqueci que você é urbanista. Área... É verdade, Norma, eu esqueci. Você pode falar melhor do que eu, poxa. Aquela área... Aquela área ali do Porto do Rio era a zona portuária, né? Eu fui lá depois da revitalização. Ficou maravilhoso, né? Você tem ali o Museu do Amanhã, você tem o Oceanário, né? Eu levei meu filho ao oceanário, ou seja, eu sou um turistão clássico, né? Então eu gastei, é caro, o custo para isso é caro. Eu levei no Museu do Amanhã, levei no Oceanário, levei naquele
naqueles painéis, né, de grafite, ficou lindo lá, né, aqueles painéis. Então, realmente, a mudança é de outro patamar, né? Mas pode falar. Eu hoje no Rio também sou turista, então eu já levei meu neto lá no aquário, no Museu do Amanhã, né? E ali tem pontos que já são turísticos, tem museus já há algum tempo, antes dessa revitalização. Era uma área altamente degradada. Né? Eu não estou defendendo que você tenha que expulsar os moradores, Claro. né? Mas uma boa parte que foi revitalizada não era de moradia, era de armazéns. Isso. Né? Os armazéns foram destruídos, a perimetral era uma das né? vias, Era uma das vias enorme, expressas, né? Né? Assim como a linha amarela, a linha vermelha, a perimetral fazia parte de um desses complexos, não sei se era Lilás, não chegou a pegar o nome, mas existe no Rio um projeto muito antigo, que é um arco-íris de cores, né? Dessas vias expressas. Então, a perimetral ela foi demolida, mas não só por causa daquela área, mas por causa da Praça 15, que ela não permitia, na Praça 15, que a pessoa contemplasse aquela paisagem que a Praça 15 tem, muito antiga, né? Desde a época da chegada dos portugueses aqui, né? Da coroa, né? Portuguesa ao Brasil. Então, assim, naquela região ali tem, assim, para mim, a igreja mais bonita que eu já vi, que mais me impressionou, que é o Mosteiro de São Bento, que fica ali na Rodão Gerardo, se eu não estou enganado o endereço dele, assim, é uma coisa linda aquele mosteiro, né? E eu conheço muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil também, mas aquela ali é uma arte fantástica, né? E eu consegui, no dia que eu fui fazer um trabalho de faculdade ali, eu cheguei na hora da missa, do canto gregoriano dos monges, né? Aquele órgão que eu acho que é inglês, não sei, tocando e eles cantando, é uma coisa maravilhosa. Isso é para turista, isso é antigo, não é só o novo. Né? O Museu de Amanhã é uma coisa muito nova ali, mas você tem outros museus ali. Tem o MAR, Museu de Arte. O nome, tem o MAR, que Museu é lindo de Arte. também, Museu de Arte moderna, arte contemporânea do Rio, é lindo lá. É lindo. É do Rio, Museu de Arte do Rio, acho que é alguma coisa assim. E arte moderna, né? É muito bonito. Eu fui lá também, né? Então, assim, foi uma coisa boa. Não só para os turistas, foi bom para a cidade também, porque se você pensar, né, os restaurantes, né, tem uma população ali também que teve benefício, né, porque não expulsou tantos moradores, expulsou na questão de aumentar o valor, mas assim, os espaços que foram destruídos, digamos assim, que foram recuperados, não eram moradias, né, não se derrubou nenhuma moradia. O que aconteceu foi que algumas moradias tiveram elevação no preço, mas também houve uma circulação maior de dinheiro naquela área. Então, quem tem pequenos negócios, pequenas lojas, foram beneficiados. Né? É isso mesmo, Norma. Esse é um tema muito complexo, né, porque o impacto na área foi um impacto enorme, um impacto muito positivo. Né? Você teve dinheiro público, do município, do estado, do governo federal, dinheiro privado. Né? Você passou a ter hotéis lá, 3, 4 estrelas, que não tinha hotéis lá, bons, né, assim, os turistas. Você teve uma melhora em tudo, né? Foi uma reforma imensa, né? É claro que o ganho é para a cidade, né? Não é um ganho só para os turistas, é um ganho para a cidade também, né? Eu acho que aquela roda gigante também é lá, né? Colocou, eu não fui lá na roda gigante, mas eles colocaram tipo, eu não sei, tipo em Londres, aquela London Eye, né? Aquela roda gigante panorâmica, né? Que as cabines são enormes, são o tamanho do ambiente, de um cômodo, né? Então, é um atrativo novo também, é um atrativo turístico novo da cidade do Rio de Janeiro, né? E é lá na zona portuária também. Então, você tem lá bicicleta, né? Você aluga aquelas bicicletas para andar, porque lá é plano, né? Então, é muito bonito lá. Então, lá você vai no Museu do Amanhã, você vai no Museu do Rio, de Arte do Rio, Mar. E lá tem restaurantes, é muito bonito, né? Mas esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele mostra como que a revitalização urbana, como que o turismo acaba gerando como efeito perverso, né, a gentrificação. Né? Então tem vários exemplos, né, no Nordeste brasileiro. Né? Você tem muito investimento público e privado que acaba tendo um processo de turistificação. Né? Você transforma o espaço
um território da cidade, um espaço quase exclusivo, né? Ou voltado para os turistas. Então, a discussão da gentrificação, ela é interessante, ela precisa ser estudada, pesquisada, a gente precisa entender isso melhor, né? Mas ela é interessante também porque é uma das pautas da agenda dos movimentos da turismofobia, né? Que é o poder público e o poder privado parar de investir de forma maciça, de forma exclusiva nas áreas turísticas. Então isso que é interessante. Ou seja, as áreas turísticas já recebem muito investimento, já tem muito investimento público e privado. Então o que esses movimentos sociais reivindicam e pressionam a prefeitura de Barcelona, pressionam o poder público, né, a prefeitura. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, se a gente fosse trazer essa discussão para perto da gente, a gente tem que parar de achar que problemas europeus são problemas os problemas que começam na Europa são problemas só de país rico, né? Então a gente acha que no Brasil, por exemplo, tem uma mentalidade assim: ah, não, essa agenda ambiental, ela não é um problema nosso, é um problema só de país rico, só da Europa, da Alemanha, da Suíça. Não, é um problema nosso também, né? A agenda ambiental tem toda uma discussão de como que o bioma do Pantanal e do Mato Grosso vai aumentar a temperatura no Sudeste. Então, se continuar as queimadas, se continuar a ausência de políticas públicas para reduzir as queimadas no Pantanal e na Amazônia, a gente vai ter um aumento de temperatura enorme nas cidades do Sudeste, né? Então os problemas europeus são problemas nossos, são problemas de todo mundo, né? Então, essa pauta dos movimentos sociais contra a gentrificação é uma pauta de que tem que acabar com o investimento concentrado nas áreas turísticas. Então o poder público tem que parar, essa é uma agenda, né, desses movimentos, que é o poder público parar de investir só em área turística. Tem que investir em outras áreas da cidade. Então a gente pode pegar como exemplo aqui em Belo Horizonte, para a gente pensar, né, que é um problema nosso também, a Savassi. Né? A Savassi, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Quantas vezes a Savassi já passou por revitalização urbana? Quanto de dinheiro público e privado, né, foi investido na Savassi? Então, tem outros territórios da cidade que não são turísticos, né, como a Savassi, que merecem investimento, merecem melhoria na iluminação, melhoria nos equipamentos públicos, o que eles chamam de... qual que é o termo, Norma? Mobiliário urbano, né? Então você ter banheiro público, você ter ponto de ônibus coberto, você ter internet, né? Hoje em dia o mobiliário público não é só banheiro e ponto de ônibus. Hoje em dia é internet. É você ter áreas de descanso, né? Áreas que as pessoas podem parar e sentar na sombra, né? Você ter uma área arborizada na cidade, né? Então você ter bancos, sombra, água, né? Água, né? Como tem na Europa, por exemplo, cidades que tem fonte, né? Ou seja, é você tornar os espaços públicos áreas também de convivência, áreas de descanso, de interação, né? Melhorar o transporte público, melhorar a limpeza, né? A iluminação, a segurança, né? Então, essas áreas turísticas, elas acabam funcionando como um buraco negro, né? Elas chupam, elas concentram investimento público e privado. Então essa é uma discussão desses movimentos sociais, né? Ou seja, você não deve investir recursos públicos e privados só nas áreas turísticas, porque essas áreas já estão beneficiadas, elas já são áreas seguras, já tem policiamento da Guarda Municipal, da Polícia Militar, já tem segurança privada nessas áreas. Então é deslocar o investimento para as áreas, né, os urbanistas chamam de bairros pericentrais, por exemplo, né? Investir na Lagoinha, né? Ou seja, sair daquelas áreas que tradicionalmente concentram investimento público e privado. Investir na Lagoinha, investir na floresta, investir nos bairros pericentrais. E depois investir nos bairros da periferia, né? Que tem história, que também são áreas que têm... são territórios que têm atrativos
turísticos, né? Seja para os moradores da própria cidade de Belo Horizonte ou para os turistas. Então essa é uma questão muito interessante, né? A gente pode pensar isso, por exemplo, em relação ao Carnaval de Belo Horizonte, né? Como que a prefeitura, né, Belotur, que e a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte tem estudos, né, que mostram o impacto do Carnaval no desenvolvimento econômico da cidade, né? Então o Carnaval, por exemplo, passou a ser um fenômeno que gera emprego, que gera consumo, que gera ocupação dos hotéis, dos restaurantes, etc. Né? Então é um calendário muito importante para a cidade. Mas aí também a gente tem que ver os estudos que mostram como que os investimentos das empresas e do poder público são muito concentrados na Zona Sul, na Centro-Sul, né? Então isso é interessante, como que o turismo, como que a política pública do turismo deve ser capaz de descentralizar, deslocar esse investimento, né? Isso inclusive gera aquela discussão que a gente fez sobre o turismo de massa, que gera novos roteiros, né? Você tem uma ampliação, uma diversificação dos roteiros turísticos. Em vez de ficar tudo concentrado na Praça da Liberdade, no circuito da Praça da Liberdade, na Savassi, no Mercado Central, você diversificar os roteiros turísticos, ampliar os espaços de circulação na cidade. Então essa é uma agenda dos movimentos que nasceram em função da turismofobia, né? Que é uma agenda complexa, de médio e longo prazo, né? Que é interessante. Para isso a gente precisa de ter um bom transporte para poder levar todo mundo. Sem dúvida. Transporte de massa, não é a pessoa ir de carro. Você precisa ter metrô, ônibus, né? Você precisa, sem dúvida. Nem que seja micro-ônibus, mas tem que ter alguma forma de um transporte que te leve nesses pontos. Porque eu trabalhei na Secretaria de Transporte aqui de Minas Gerais e é muito complexa essa questão do transporte, né? Eu vejo muita gente reclamando da questão de transporte aqui, do preço das passagens, mas Belo Horizonte, eu sei que é uma das capitais que tem o transporte um pouco mais caro. Em compensação, também é um dos que tem as melhores frotas. As pessoas aqui reclamam porque não conhecem os outros. Porque quem conhece, assim, eu já morei quem conhece Pará, Brasília, já morei no Maranhão. Quem conhece Brasília, né? Eu tenho amigos que moram, que são professores da UNB, então lá em Brasília parece que é péssimo o transporte público, né? Caro e péssimo, né? No Rio também, mas eu já né? morei em Belém, já morei em São Luís e é complicado, né? Aqui existe uma série de exigências da BH Trans, do tempo do ônibus, né? Vida útil do ônibus, uma série de coisas, e que é ruim, né? Mas é um dos melhores do país. Então, isso é interessante, mostra como que o turismo, como que o fenômeno turístico, né? Que é um fenômeno que tem muitas dimensões, ele está associado com o planejamento urbano, está associado com a mobilidade urbana, né? Então, por isso que as cidades europeias e as cidades americanas concentram o fluxo turístico mundial, né? Então, por isso que os turistas da América Latina, da Ásia, da África e os turistas e os moradores da própria Europa, todos convergem para as cidades europeias. Que existe todo um investimento, todo um planejamento, né, de mobilidade urbana, né, de avião, de trem, né, de ônibus, de carro. As pessoas viajam lá de carona, de carro próprio, né, particular, de ônibus. Viajar de ônibus é baratinho lá, né? De trem é barato também, né? E de avião. Então, por isso que o turismo é tão concentrado nessas cidades, né? Mas, se a gente fosse discutir um exemplo aqui de Belo Horizonte, né? Um exemplo próximo da gente, né? Um exemplo, na verdade, colado na UFMG, né? Que é esse ponto que a Norma chamou a atenção, que é o exemplo da Pampulha, né? Até hoje, a Pampulha ela é sempre pauta de políticas públicas de promoção do turismo em Belo Horizonte. Tá sempre né? Nasce, desenvolve e morre. Depois nasce de novo, ou seja, é um tema recorrente. Um tema que está sempre voltando na Secretaria de Turismo do Estado
e na Belotur, né? Como explorar o turismo na Pampulha, né? Então isso é sempre tema. E nunca você tem uma política pública de médio e longo prazo que consegue consolidar o turismo na Pampulha. Então a gente pode pensar, no caso, um exemplo aqui, próximo da gente, né? E um dos principais problemas da Pampulha, né? A Pampulha tem muitos atrativos turísticos. Atrativo não falta. Você tem museus, você tem a orla, você tem consumo, né? Restaurantes, bares. Mas um dos principais problemas é a mobilidade, né? Então não tem mobilidade na orla, né? Então o turista vem, ele não consegue, ele vai ter que pagar Uber, né? Ou ele vai ter que vir de carro, ou ele vai ter que usar Uber. Então, como resolver a mobilidade na orla, né? Você tem um ônibus, fazer aqueles ônibus turísticos, né, que ficam dando volta, e a pessoa compra um ticket e pode parar quantas vezes quiser, né? Ou você põe um ônibus gratuito da prefeitura, né, para incentivar que os moradores também usem, conheçam o patrimônio, né, conheçam os atrativos turísticos da orla, né? Então, até hoje isso não foi resolvido, né? Até hoje a Pampulha é tema de seminário, né? A cada 2, 3 anos alguém fala assim, epa, vamos... agora que a Pampulha é um patrimônio, né, mundial, recebeu aquele selo da Unesco, né? Para isso, na verdade, olha como que o turismo é importante, né? Para isso a Prefeitura de Belo Horizonte teve que fazer um acordo, um acordo de ajuste com a Copasa, né, de ajustamento do controle de esgotamento, né, que cai na Pampulha. Então você teve que um investimento de médio e longo prazo também para acabar com o despejo, né, de esgoto, e vai ter que tirar também uma parte do clube. Vocês conhecem o clube que tem na orla, que é o iate? Então vai ter que demolir uma parte da edificação do iate. Vocês sabem disso? E o iate, eu acho que já foi feito esse ajuste do Ministério Público, não já a norma, você sabe? Se o Ministério Público fez esse ajuste. O iate ainda está recorrendo, né? Mas isso... Ele não quer. Não quer, não, claro. Eu não quero também. Se eu fosse dono do iate, eu não ia querer, né? A gente não quer. O patrimônio privado, né? A gente que é privado, a gente não quer perder. Agora, eu acho que é feito um ajuste do Ministério Público com a Prefeitura, porque isso é um condicionante para que a Pampulha permaneça com um condicionante para que a Pampulha permaneça como esse selo da Unesco, né? Um selo de patrimônio da humanidade, né? Porque isso, obviamente, vai atrair investimento público, privado, vai atrair turistas estrangeiros, turistas nacionais, moradores, né? E recebe um repasse também, né? Recebe isso eu não sei. Recebe um recurso? Um incentivo. Então isso a Pampulha ainda é um problema, né? Um problema porque você tem que fazer tratamento de esgoto, tem que fazer essa demolição dessa edificação, né? Foi uma mudança no projeto original do iate. O iate é dos anos 50. Eu não sei se é do Niemeyer o projeto, ou do Lúcio Costa, eu não sei. É do Niemeyer. Niemeyer, né? Dos anos 50, né? Então, está dentro do projeto original, né? Mas eles fizeram um anexo que fizeram um puxadinho ao projeto. Fizeram um puxadinho lá, né? Então, fugiu ao projeto original. Que descaracterizou, né, o projeto, né? E aí você tem que resolver o problema de mobilidade urbana, né? Você vai ter um ônibus circulando, um ônibus público, um ônibus pago, de empresa. Podia ter os dois, né? Podia ter um ônibus pago, né, como tem em Londres, né, aqueles ônibus turísticos, né? E podia ter um ônibus da BH Trans, um ônibus público, né? Que as pessoas um ônibus do mercado ia ter um guia, né? Um guia que fala inglês, que fala espanhol, né? Uma pessoa que conhece muito bem a história da cidade, né? A história da construção da orla e como que a orla foi sendo ocupada, né? Quando você caminha em torno da orla, né? Eu moro aqui na Pampulha, eu moro perto do FMG, então você tem muita casa grande fechada. Então a orla, o bairro, né? Era um bairro valorizado, um bairro vivo, né?
E hoje tem um monte de casa fechada, né? Então hoje não é mais as pessoas, a parte da população rica que morava mudou, né? Teve um deslocamento, né? Para Nova Lima, para o Belvedere, para outros bairros da cidade, né? Então você tem ali muita área fechada, né? Muita casa abandonada, na verdade. Você tenta vender, não consegue, né? Inclusive parte dessas casas viraram casas de permanência, né? De longo prazo, para idosos, né? Então você tem ali, aqui, muitas residências de longa permanência, né? Para idosos. Cuidados, para cuidar das pessoas, né? Então a Pampulha realmente mudou, né? A Pampulha era uma área, tinha cassino, né? Nos anos 50, né? A casa do baile era um cassino, não era? Foi um cassino, não foi, Norma? Tinha um cassino, sim. É. Mas é que depois o jogo foi proibido. A gente pode jogar no jogo da Caixa Econômica Federal, né? A gente joga dinheiro fora, né? Eu adoro jogar. Na Mega da Virada eu gasto uma nota, porque tem uns amigos que gostam de bolão, então eu não vou ficar de fora, né? Mas se meu amigo ganha, eu fico de fora, eu morro, né? Morro de tristeza. Então a gente pode perder muito dinheiro com um jogo da Caixa Econômica, mas não pode apostar, né? Então isso é um nonsense isso, né? Tinha que ter cassino, tinha que ter investimento nessa área, né? Tem até projetos, né, no Congresso, vocês sabem disso, né? Tem projetos no Congresso, porque as cidades do Uruguai, as cidades da Argentina recebem muitos turistas brasileiros, né? Que vão lá conhecer os atrativos turísticos e também jogar, brincar, né? Porque, claro, tem gente que é viciada, mas tem gente que é viciada em tudo, né? Em jogo, em álcool, né? Então, é um problema, esse é um problema, mas também é um atrativo turístico que o Brasil deixa de ter, né? Perde turistas, né? Mas isso está no Congresso. Mas isso vai sair. Nós temos cidades. Araxá, por cidades exemplo, no Brasil. né? Araxá, aquelas cidades do Rio de Janeiro que tinham quitandinha, né? Lá no Rio. Petrópolis, Tinham várias cidades que tinham, inclusive em Minas, que tinham cassino. Acho que São Lourenço. Tinham várias cidades, porque os hotéis tinham cassino. Sim. Né? E tinha uma época áurea disso. Né? E aí depois, quando acabou, essas cidades perderam um pouco do turismo. Claro, né? Sem dúvida. Mas... Então, eu acho importante vocês prestarem atenção na turismofobia, não com um movimento de raivoso. Né? Isso essa é um lado midiático. Né? Isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é a agenda política que os movimentos sociais constroem e pressionam o poder público e o mercado para mudar. Isso que é interessante. E é isso que é útil também para o Brasil. É isso que é útil também para as cidades brasileiras. Né? Cidades brasileiras que sofrem problemas causados por fluxos turísticos, né? Como Campos do Jordão, Diamantina na época do Carnaval, aqui em Belo Horizonte também na época do Carnaval. A escassa ausência ou os problemas da mobilidade urbana, né? Que afetam a população e afetam os turistas. Então, essa agenda de investimentos, né, de descentralização dos investimentos é que é interessante da turismofobia. Não é a raiva que os moradores têm dos turistas, porque, na verdade, os moradores querem uma integração com os turistas. Né? Aí cabe também uma mudança de postura dos turistas, que a gente discutiu muito na discussão sobre a autenticidade. Né? Os turistas que querem uma integração, que querem conhecer os valores, né, e os atrativos, e a comida, e a vida de Barcelona, né, dos bairros de Barcelona, ou de Veneza, ou de Berlim, ou de São Paulo, ou do Rio, né, que querem ir além dos roteiros rígidos, os roteiros fixos, né, querem ir além da Torre Eiffel, ir além da Estátua da Liberdade, ir além do Pão de Açúcar. Né. Quem vai no Rio de Janeiro tem milhares de opções, né, de atrativos turísticos, né, que vão muito além da praia, do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. Né? Então cabe também Professor, pode falar, Lara. É que você estava aí falando sobre a roda gigante que eles colocaram lá no Rio de Janeiro,
E aí a gente falou muito até agora de uma padronização da experiência. Só que o que fala nesse livro aí, Arquitetura e Cidade, que eu usei ele em outra matéria, em um trabalho, é que há também, com o processo de turistificação, igual no Porto do Rio, a padronização dos lugares. E isso é muito visível com esses monumentos, igual essa roda gigante. Não é só no Rio, em vários lugares Sim. tem. Depois lá que ela foi construída em Londres. E também aqueles assim, eu amo tal cidade. Isso é muito visível. Isso é uma estratégia de marketing, né? I love Amsterdã, né? Eu amo BH. Isso é uma estratégia de marketing, né? Por quê? Porque, na verdade, nessas cidades europeias, a concorrência entre as cidades é muito grande, né? Então, os hotéis, toda a cadeia econômica do turismo pressiona o poder público, pressiona as políticas públicas, né, para lançar essas campanhas. Né? Por quê? Porque vocês querem, as cidades, elas têm um impacto econômico, um desenvolvimento, né, um desenvolvimento social, econômico, é muito grande gerar o turismo das cidades. Então essas cidades elas estão concorrendo. Então Amsterdã está concorrendo com Barcelona, com Madrid, com Lisboa, né, que o Portugal passou a receber muito fluxo turístico, né? Passou a ser um lugar que era pouco conhecido, e aí você tem muito investimento em metrô, em Lisboa, né? Em metrô, em revitalização urbana, na mobilidade urbana, e etc, etc, etc. Então Lisboa passou a atrair fluxo turístico. Então a concorrência entre Berlim, Paris, Amsterdã e Madrid, etc, é muito grande. Então o poder público acaba funcionando como uma espécie de um ator de promoção, né, do marketing turístico. Então, eu amo BH, eu amo BH radicalmente. Lembra que a prefeitura lançou essa campanha? Eu amo BH radicalmente, lançou isso nos ônibus, lançou com os símbolos da cidade, né? A igrejinha da Pampulha, o pirulito, o Mercado Central, né? Vocês lembram desse símbolo, dessa campanha da prefeitura? Lembro. Uhum. Então, o sentido disso é promover a cidade, né? Promover Belo Horizonte como um destino turístico. Né? Por quê? Porque Belo Horizonte está correndo, Belo Horizonte tem um papel secundário como destino turístico, né? Perde para Salvador, perde para o Rio, etc, etc, etc. Então, é uma forma de você tentar impulsionar Belo Horizonte como destino turístico. Né? E é claro que isso acaba assumindo uma linguagem padronizada, né? Acaba, como a Lara destacou, né? Esses atrativos turísticos, roda gigante, que se repetem, né? Tem em Londres, tem aqui no Rio, tem outras cidades que eu não sei, né? E eles são caros também, né? Eu não sei o valor do ingresso, eu não fui lá, mas deve ser caro o ingresso. Né? Como o Oceanário do Rio, que eu levei meu filho, também é caro, né? Então esses equipamentos culturais, privados e públicos, eles acabam elitizando o consumo do turismo, o consumo turístico, né? Acaba sendo caro também, e padronizando também, né? Então essa é uma discussão que depende muito de pesquisa, né? Depende muito de você ir a campo. Né? A gente não pode a gente não pode ter certezas aqui. Na aula a gente tem que aprender a conhecer os conceitos, aprender a conhecer essa discussão. Mas a gente não tem que falar assim, não, a experiência do Rio é padronizada. Não, a gente tem que ler os autores do Rio, os antropólogos, sociólogos, turismólogos, né, que entrevistam os turistas, que entrevistam a população local, que vai dizer pra gente se a revitalização da zona portuária do Rio se teve efeitos perversos, como gentrificação. Né? Então a gente precisa de dado, de pesquisa com a população local, com os comerciantes, com quem trabalhava no bairro, né? Se os serviços foram substituídos por serviços turísticos, né? Serviços típicos para o turismo, né? E etc. Então é muito interessante essa discussão, mas não é para a gente ter certezas, nem preconceito com uma revitalização urbana ou preconceito com os turistas, né? A gente tem que ter a mente aberta, né? A gente não é xiita, né? A gente não é ativista, né? Anti-turismo,
revitalização urbana, a gente não faz aqui ativismo, né? A gente não faz aqui militância. Então a gente tem que ter a mente aberta. Entender que são processos complexos que a gente tem um papel do turista, a gente tem que investigar esse papel, tem um papel da população que mora naquele território, tem um papel da população que pode usar aquele território, da cidade, tem um papel do mercado, né, do Airbnb, das empresas de hotéis, de alimentação, tem um papel do poder público. Então são muitos atores, né? Então isso aqui é interessante no turismo, né? Não é uma discussão fácil, uma discussão simples, né? Por isso a gente tem estudos econômicos, sociológicos, antropológicos, dos turismólogos, né? Para a gente entender que é um fenômeno complexo, né? Ok? Então vamos fazer uma pausa agora, ou alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida do texto, dos dois textos, né? Até agora vocês não falaram dos textos, né? Alguma dúvida sobre a aula que eu mandei para vocês, que eu preparei para vocês, né? A gente pode fazer a pausa agora, uma pausa de 15, 20 minutos? Uhum. Ok? Sim, então, professor. Então tá bom, então a gente faz a pausa e a gente retoma daqui a 20 minutos, tá bom? Então até logo.